Ele é o médico mais renomado da cidade. Bonito, carismático e perigosamente irresistível. Ela, uma jovem tímida, tentando superar os desafios de sua primeira experiência no mundo adulto. Mas quando seus caminhos se cruzam, uma conexão avassaladora muda tudo. Será que ela conseguirá resistir ao charme hipnótico dele? Ou será que ele é o homem que ensinará a ela o verdadeiro significado da paixão? Pergunta para os comentários: o que você faria se estivesse no lugar dela? Você confiaria ou lutaria contra o desejo? Me diga nos comentários. Curta e compartilhe para mais histórias apaixonantes como esta, e inscreva-se no canal para acompanhar todos os capítulos dessa trama envolvente. Maria olhou para a fachada imponente do Hospital Sainte-Claire e respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Era o seu primeiro dia de trabalho como assistente administrativa, e a mistura de excitação e medo parecia maior do que ela podia suportar. Ela ajeitou a saia simples e verificou os documentos em suas mãos mais uma vez. Você consegue, Maria, repetiu para si mesma, como se a frase tivesse o poder de afastar o nervosismo. Ao entrar, foi imediatamente envolvida pelo ambiente frenético. Médicos andavam apressados pelos corredores, enfermeiras discutiam prontuários e o som de passos ecoava nas paredes de mármore branco. Maria sentia-se pequena em meio a toda aquela movimentação, como uma peça solta em uma engrenagem que funcionava perfeitamente. Ela se apresentou à recepção e foi encaminhada para a sala do diretor administrativo, onde recebeu as primeiras instruções. Apesar da gentileza das pessoas, ela não conseguia evitar a sensação de que estava deslocada, especialmente porque todos ali pareciam tão confiantes e seguros de si. Maria estava focada em organizar uma pilha de documentos na sala de arquivo quando ouviu passos firmes se aproximando. Ela não esperava que aquilo fosse importante, mas, ao levantar os olhos, foi como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Lá estava ele. O homem que todos comentavam, mas que ela ainda não conhecia, o Dr. Gabriel Salvatore. Ele era exatamente como diziam, alto, com uma presença imponente que parecia preencher todo o espaço. Seus olhos cinza eram tão intensos que pareciam capazes de atravessar qualquer fachada e alcançar a essência de quem estivesse à sua frente. Gabriel parou na porta e olhou diretamente para ela. Seu olhar não era apenas avaliador, havia algo mais ali, algo que a deixava sem ar. Você é a nova assistente, não é? Maria? Perguntou, com uma voz grave e controlada que parecia ressoar dentro dela. Maria tentou responder, mas sua garganta parecia seca. Depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, ela conseguiu murmurar: Sim, doutor. É um prazer conhecê-lo. Ele entrou na sala, aproximando-se lentamente. Cada passo parecia carregado de intenção, embora sua expressão fosse séria. Ele estendeu a mão para pegar um dos documentos que ela segurava, e seus dedos se tocaram por um breve instante. O calor daquele toque simples fez Maria sentir um arrepio que percorreu todo o seu corpo. Espero que você se adapte bem ao hospital. Este é um lugar que exige o máximo de todos nós. Mas tenho certeza de que você estará à altura. Gabriel a encarou por mais alguns segundos, e Maria teve a impressão de que ele queria dizer algo mais, mas, ao invés disso, ele apenas assentiu e saiu, deixando-a sozinha com suas emoções confusas. Depois daquele encontro, Maria mal conseguia se concentrar no trabalho. A imagem de Gabriel estava gravada em sua mente, e ela não conseguia ignorar o impacto que ele havia causado. Era algo além de sua aparência ou do charme óbvio, era a maneira como ele parecia enxergar algo nela que ninguém mais via. Enquanto isso, Gabriel também não conseguia tirar Maria da cabeça. Ele era um homem acostumado a controlar suas emoções, mas algo naquela jovem o desarmava. Sua simplicidade e timidez eram um contraste tão grande com o mundo que ele conhecia que o intrigavam profundamente. No final do dia, enquanto Maria organizava alguns papéis na sala de reuniões, Gabriel entrou de repente, carregando um prontuário. Ele parecia mais descontraído do que antes, embora ainda carregasse a mesma aura de poder e confiança. Desculpe interromper, mas preciso desses documentos para amanhã. Você consegue organizá-los para mim? Maria assentiu rapidamente, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Claro, doutor. Eu farei isso ainda hoje.
Gabriel se aproximou para entregar o prontuário, e, mais uma vez, seus dedos se tocaram brevemente. Maria tentou ignorar o calor daquele toque, mas sabia que seu rosto havia ficado vermelho. Gabriel percebeu e esboçou um pequeno sorriso, quase imperceptível. Boa noite, Maria. E relaxe. Você está indo bem. Aquelas palavras, tão simples, tiveram um impacto desproporcional em Maria. Ela ficou olhando para a porta mesmo depois que ele saiu, tentando entender por que o coração batia tão rápido. Enquanto organizava os documentos, algo inesperado aconteceu. Um pequeno bilhete caiu de um dos prontuários. Era uma folha dobrada, aparentemente esquecida ali por acidente. Maria hesitou por um momento antes de abri-la, mas sua curiosidade foi mais forte. As palavras escritas à mão eram enigmáticas. Nem sempre o que vemos é a verdade. Maria franziu a testa. O que aquilo significava? Seria algo relacionado ao hospital? Ou talvez uma mensagem pessoal? Ela tentou ignorar, mas o bilhete ficava martelando em sua mente. Quando terminou o trabalho e voltou para casa naquela noite, não conseguiu evitar pensar em Gabriel. Ele era uma figura tão intrigante quanto assustadora, e, de alguma forma, parecia que o destino havia decidido colocá-los no mesmo caminho. Naquela noite, enquanto Maria tentava dormir, as palavras de Gabriel e o bilhete misterioso ecoavam em sua mente. Ela sabia que havia algo diferente nele, algo que a atraía de uma forma que nunca havia sentido antes. Mas também havia uma sensação de perigo, como se aproximar demais dele pudesse mudar sua vida para sempre. A manhã seguinte começou como qualquer outra, mas Maria sentia que algo estava diferente. Ela tentou afastar os pensamentos sobre o encontro com Gabriel no dia anterior, mas não importava o quanto se esforçasse, o rosto dele continuava invadindo sua mente. Aqueles olhos cinza intensos, o tom de voz controlado, e, principalmente, o toque breve de seus dedos pareciam ter deixado marcas profundas em seu coração. Maria entrou no hospital Saint Clair com passos hesitantes. O frenesi dos corredores a envolvia novamente, mas agora ela parecia mais consciente de si mesma, como se pudesse sentir os olhares à sua volta. Não era como se alguém realmente estivesse prestando atenção nela, mas a ideia de que poderia encontrar Gabriel a qualquer momento fazia seu coração acelerar. Enquanto trabalhava em sua mesa, revisando documentos administrativos, foi surpreendida por uma voz grave e familiar. Maria, você tem um momento? Ela levantou a cabeça rapidamente e viu Gabriel parado na entrada da sala, segurando um envelope em uma mão e uma expressão indecifrável no rosto. Ele estava impecável como sempre, usando um terno azul marinho que parecia ter sido feito sob medida para ele. Sua presença preenchia o ambiente de uma forma que Maria nunca havia experimentado antes. Claro, doutor. Em que posso ajudar? Ela respondeu, tentando parecer confiante, mesmo que sua voz traísse uma ponta de nervosismo. Gabriel entrou na sala e entregou o envelope a ela, mas ao invés de sair imediatamente, ele ficou parado, observando-a com curiosidade. Há um evento beneficente esta noite no qual representarei o hospital. Preciso de alguém para me ajudar a organizar alguns detalhes durante o evento. Você estaria disponível? A pergunta pegou Maria de surpresa. Ela sabia que eventos beneficentes eram comuns no hospital, mas nunca imaginou que seria chamada para participar de um, ainda mais diretamente com Gabriel. Ela hesitou por um momento, mas percebeu que não tinha motivos para recusar. Sim, claro. Farei o possível para ajudar. Gabriel sorriu de canto, aquele sorriso que parecia guardar um segredo. Ótimo. Espero você às 19 horas no saguão principal. Vista algo apropriado para a ocasião. Com isso, ele saiu, deixando Maria sozinha com um misto de ansiedade e antecipação. Maria passou o restante do dia dividida entre o trabalho e os pensamentos sobre o evento. Ela não sabia exatamente o que esperar, mas sabia que precisava causar uma boa impressão. Depois de sair do hospital, correu para casa e revirou seu guarda-roupa, procurando algo que fosse elegante o suficiente para o evento, mas ainda discreto. Escolheu um vestido preto simples, com alças finas e um caimento que valorizava sua silhueta sem ser ousado demais.
Às 19 horas, Maria estava de volta ao hospital, esperando no saguão principal como combinado. Gabriel apareceu pouco depois, e a visão dele a deixou sem palavras. Ele estava ainda mais impressionante em um terno preto impecável, com um relógio de luxo brilhando em seu pulso e aquele mesmo olhar intenso que parecia capturar tudo ao seu redor. Você está perfeita, Maria. Vamos? Disse ele, oferecendo o braço para que ela o acompanhasse. Maria sentiu o rosto esquentar, mas aceitou o gesto, tentando não demonstrar o quanto aquilo a afetava. O evento aconteceu em um salão luxuoso, com lustres de cristal pendendo do teto e uma atmosfera de sofisticação que parecia saída de um filme. Maria sentiu-se um pouco deslocada no início, mas a presença de Gabriel ao seu lado a fazia sentir que podia enfrentar qualquer coisa. Enquanto os convidados trocavam cumprimentos e taças de champanhe circulavam pelo salão, Gabriel desempenhava seu papel com naturalidade. Ele era carismático, educado e, acima de tudo, encantador. Mas, para surpresa de Maria, ele parecia estar mais interessado em conversar com ela do que com os outros presentes. Está gostando do evento? Perguntou ele em um momento de privacidade, enquanto estavam em um canto mais afastado do salão. É muito bonito. Mas não posso negar que me sinto um pouco fora do lugar. Gabriel inclinou-se ligeiramente para mais perto dela, sua voz baixa e confidencial. Não deveria. Você tem algo que muitas pessoas aqui não têm, Maria, autenticidade. Isso é raro. As palavras dele a deixaram sem fôlego. Ela tentou responder, mas foi interrompida por um garçom que se aproximou com uma bandeja de taças. Gabriel pegou uma e ofereceu a ela, mantendo o olhar fixo em seus olhos. Conforme a noite avançava, Maria começou a se sentir mais à vontade. Gabriel a guiava pelo evento com facilidade, apresentando-a a pessoas importantes e garantindo que ela se sentisse incluída. Mas havia algo mais em sua atitude, algo que Maria não conseguia ignorar. Ele não estava apenas sendo educado ou gentil, estava sendo atencioso de uma maneira que parecia ultrapassar os limites do profissional. Ao final do evento, quando todos já estavam indo embora, Gabriel se ofereceu para levá-la para casa. No carro, o silêncio entre eles era confortável, mas carregado de tensão. Maria sentia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que. Quando chegaram à frente do prédio dela, Gabriel desligou o motor e virou-se para ela. Seus olhos estavam mais intensos do que nunca, como se estivessem buscando permissão para algo que ele sabia que não deveria fazer. Maria, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu, sentindo o coração bater mais rápido. Você sente o mesmo que eu? Porque, honestamente, eu não consigo mais ignorar isso. Maria ficou em silêncio, incapaz de processar o que ele havia acabado de dizer. Mas antes que pudesse responder, Gabriel se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave no início, mas rapidamente tornou-se intenso, cheio de emoção e desejo. Maria sentiu seu corpo responder de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Quando o beijo terminou, ela estava sem fôlego, mas Gabriel não parecia arrependido. Desculpe, não deveria ter feito isso, mas eu não consegui evitar. Maria não respondeu. Apenas saiu do carro, sentindo que sua vida havia acabado de mudar para sempre. Você acha que Maria deveria confiar em Gabriel e deixar esse romance acontecer? Comente o que você faria no lugar dela. A manhã seguinte parecia começar como qualquer outra, mas, para Maria, o mundo havia mudado. O beijo de Gabriel na noite anterior ainda estava gravado em sua memória, e a sensação do toque dele parecia persistir em sua pele. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas os pensamentos sobre ele invadiam sua mente sem permissão. Maria sabia que aquilo era errado. Gabriel era seu superior, e envolver-se com ele poderia trazer consequências que ela nem conseguia imaginar. Mesmo assim, seu coração parecia não se importar com as regras, batendo rápido toda vez que ela pensava na intensidade daquele momento. No entanto, Gabriel parecia imperturbável quando ela o viu pela primeira vez naquela manhã. Ele entrou na sala de reuniões onde Maria organizava alguns documentos, sua presença dominando o espaço como sempre.
Ele estava impecável em um terno preto, com a gravata levemente afrouxada, e seus olhos cinza brilhavam com uma intensidade que parecia sempre carregada de segredos. Bom dia, Maria. Dormiu bem? Perguntou ele, com um leve sorriso no rosto. Ela tentou manter a compostura, mas não conseguiu evitar que seu rosto corasse. Sim, doutor. E você? Tive uma boa noite, obrigado. Embora eu tenha passado uma boa parte dela pensando em algo, ou alguém. As palavras dele a atingiram como um raio. Gabriel tinha um jeito de transformar até mesmo as conversas mais simples em algo carregado de significado, e Maria não sabia como lidar com aquilo. Naquele dia, Gabriel e Maria precisavam trabalhar juntos em um projeto importante. Ele havia solicitado que ela o auxiliasse na revisão de relatórios de pacientes para uma apresentação que faria no final da semana. O trabalho era técnico, mas a proximidade entre os dois tornava tudo mais intenso. Sentados lado a lado em uma pequena sala de reuniões, Maria podia sentir o perfume amadeirado de Gabriel e observar de perto os detalhes de sua expressão. Ele era incrivelmente concentrado, mas, ocasionalmente, desviava o olhar para ela, como se quisesse dizer algo que não podia ser verbalizado. Você está fazendo um ótimo trabalho, Maria, disse ele, de repente, quebrando o silêncio. Obrigada, doutor. Estou apenas tentando me adaptar ao ritmo daqui. Gabriel riu, um som baixo e agradável que fez o coração de Maria acelerar. Você está se adaptando melhor do que imagina. Acho que o Saint Clair tem sorte de ter alguém como você. Ela sentiu o rosto esquentar novamente e tentou focar no trabalho, mas não conseguia ignorar a maneira como Gabriel a fazia se sentir especial, como se ela fosse a única pessoa naquele hospital que realmente importava para ele. Ao meio-dia, Gabriel sugeriu que fizessem uma pausa para almoçar juntos. Maria hesitou, sabendo que aquilo poderia ser interpretado de maneira errada, mas não conseguiu recusar. Ele a levou a um restaurante próximo ao hospital, um lugar sofisticado e discreto que parecia ser o refúgio de Gabriel do caos diário. Sentados em uma mesa no canto do restaurante, o clima entre eles parecia mudar. Gabriel estava mais descontraído, e Maria começou a perceber um lado dele que nunca havia visto antes. Ele falou sobre sua paixão pela medicina, sua dedicação ao trabalho e até mesmo alguns desafios pessoais que enfrentou ao longo da carreira. Sempre achei que minha vida seria dedicada ao trabalho, disse ele, com um leve suspiro. Mas ultimamente tenho pensado que talvez esteja na hora de reavaliar isso. Maria olhou para ele com curiosidade, mas não quis pressioná-lo a continuar. Em vez disso, ela compartilhou um pouco sobre si mesma, falando sobre como aquele emprego era uma oportunidade única para ela e como sempre teve medo de não ser boa o suficiente. Você subestima o impacto que tem nas pessoas, Maria. Isso é algo que não se pode aprender ou treinar, é natural em você, disse Gabriel, com um tom de voz que parecia mais pessoal do que profissional. Na volta ao hospital, Gabriel sugeriu que dessem uma volta pelo jardim que ficava na área externa do prédio. Era um espaço tranquilo, com bancos de madeira e árvores altas que ofereciam sombra e privacidade. Maria aceitou, tentando ignorar o nervosismo que sentia ao estar sozinha com ele. Enquanto caminhavam, Gabriel de repente parou e virou-se para ela. Sua expressão era séria, mas seus olhos brilhavam com uma emoção que Maria não conseguia decifrar. Eu não devia estar dizendo isso, mas sinto que preciso ser honesto com você, Maria. Desde o momento em que te vi, algo em mim mudou. Eu sei que sou seu chefe e que isso complica as coisas, mas não consigo ignorar o que sinto. Maria ficou sem palavras. Aquilo era tudo o que ela temia e desejava ao mesmo tempo. Ela sabia que deveria dizer algo, mas sua mente estava em um turbilhão. Gabriel deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Eu não estou pedindo uma resposta agora. Só quero que saiba que, por mais que eu tente, não consigo evitar me sentir assim em relação a você. Maria olhou para ele, sentindo o coração acelerar de uma forma que nunca havia sentido antes. Ela sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Naquele momento, antes que pudesse responder, o pager de Gabriel tocou, trazendo-o de volta à realidade. Ele suspirou,
claramente frustrado, mas sorriu levemente para Maria. A conversa ainda não acabou. Precisamos continuar isso depois. Maria observou enquanto ele se afastava, sua mente girando com as possibilidades do que aquele dia ainda poderia trazer. O dia amanheceu com uma tensão no ar que Maria não conseguia ignorar. Desde o momento em que entrou no hospital, ela sentiu como se estivesse carregando um segredo que ninguém poderia saber. O beijo de Gabriel na noite anterior estava gravado em sua memória, cada detalhe ainda tão vivo como se tivesse acabado de acontecer. O toque dele, o olhar intenso e o calor que irradiava de cada movimento ainda pareciam estar presentes em sua pele. Mas, ao contrário de Maria, Gabriel parecia completamente no controle. Ele cumprimentou-a com um sorriso discreto e continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Isso a deixou ainda mais confusa. Será que ele está arrependido? Ou será que isso não significou nada para ele? Esses pensamentos giravam na mente de Maria enquanto ela tentava, sem muito sucesso, focar no trabalho. No meio da manhã, Gabriel pediu para vê-la em sua sala. O coração de Maria disparou ao ouvir o pedido, mas ela não podia recusar. Ao entrar, encontrou Gabriel sentado atrás de sua mesa, mas ao contrário de seu comportamento usualmente formal, ele estava inclinado para a frente, com os cotovelos apoiados na mesa e o olhar fixo nela. Maria, eu quero falar sobre ontem. Ela engoliu em seco, sentindo o nervosismo tomar conta. Eu sinto muito se cruzei algum limite. Não era minha intenção fazer você se sentir desconfortável. Maria levantou os olhos, surpresa com o tom sincero de Gabriel. Ele parecia realmente preocupado, o que a desarmou. Não foi isso. Eu só não sei como lidar com isso. Nunca passei por algo assim antes. Gabriel levantou-se e caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. Ele parecia hesitante, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Maria, você não é como ninguém que eu já conheci. Não sei explicar, mas quando estou perto de você, sinto que não sou o mesmo homem que o mundo espera que eu seja. Eu quero explorar isso, mas só se você também quiser. A intensidade no olhar de Gabriel fez Maria sentir como se estivesse derretendo por dentro. Ela sabia que havia chegado a um ponto em que não poderia mais negar o que sentia. Eu quero tentar, mas tenho medo. Gabriel sorriu, um sorriso cheio de ternura. Então vamos com calma. Um passo de cada vez. No final do dia, Gabriel surpreendeu Maria novamente. Ele a encontrou no corredor, longe dos olhares curiosos dos outros funcionários, e fez um convite inesperado. Jantar comigo esta noite? Sem pressa, sem compromisso. Apenas nós dois. Maria hesitou por um momento, mas sabia que sua resposta já estava decidida antes mesmo de ele perguntar. Sim. Eu adoraria. Gabriel a buscou em casa às 8 horas. Quando ela desceu as escadas, usando um vestido simples, mas elegante, ele ficou parado por um momento, admirando-a. Você está linda. O elogio foi simples, mas a forma como ele disse fez Maria sentir-se única. O restaurante que Gabriel escolheu era sofisticado, mas discreto, um reflexo perfeito de sua personalidade. Durante o jantar, os dois conversaram sobre suas vidas, medos e ambições. Gabriel falou sobre a pressão de ser um dos melhores cirurgiões da cidade, enquanto Maria compartilhou sua luta para encontrar seu lugar no mundo. Você me fascina, Maria, disse Gabriel, olhando-a nos olhos. Você é como um raio de luz em um lugar onde estou acostumado a só ver sombras. Maria corou, sem saber como responder, mas seu sorriso dizia tudo. Depois do jantar, Gabriel a convidou para sua casa. Maria hesitou, mas havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia sentir-se segura. Ela aceitou. A casa de Gabriel era exatamente como ela imaginava, elegante e minimalista, mas com toques de personalidade que revelavam um homem que valorizava conforto e sofisticação. Ele a conduziu até a sala de estar, onde uma música suave tocava ao fundo. Sinta-se à vontade. Você quer algo para beber? Maria balançou a cabeça, sorrindo. Ela estava nervosa,
mas a presença de Gabriel fazia com que ela se sentisse segura, mesmo em meio à incerteza. Gabriel aproximou-se lentamente, os olhos fixos nos dela. Ele ergueu a mão e tocou seu rosto com uma delicadeza que fez Maria fechar os olhos por um momento. Eu pensei em você o dia todo, confessou ele, a voz baixa e rouca. E tudo o que eu quero agora é estar com você. Maria sentiu o coração disparar. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo, mas, naquele momento, nada mais importava além do homem parado à sua frente. Gabriel a beijou novamente, mas, desta vez, o beijo foi ainda mais intenso. Era como se ele estivesse colocando todas as suas emoções naquele momento, segurando-a com firmeza, mas com um cuidado que fazia Maria sentir-se preciosa. Ele a levou para o quarto, onde a noite se transformou em um momento de pura entrega. Gabriel era atencioso e paciente, guiando-a com gestos e palavras que mostravam que ele entendia a importância daquele momento para ela. Foi uma experiência intensa e apaixonante, algo que Maria jamais esqueceria. Quando Maria acordou na manhã seguinte, encontrou Gabriel ao seu lado, observando-a com um sorriso suave. Bom dia, disse ele, acariciando seu rosto. Como você se sente? Maria sorriu, sentindo-se mais conectada a ele do que nunca. Feliz. E você? Feliz também. Mais do que imaginei que poderia ser. Enquanto os dois se preparavam para voltar à realidade, Gabriel fez questão de deixar claro que aquela noite não era apenas um momento passageiro para ele. Maria, eu quero estar com você. Não importa o que aconteça. Ela sabia que o caminho à frente seria complicado, mas, naquele momento, estava disposta a enfrentar tudo ao lado dele. A manhã no hospital foi um turbilhão para Maria. Embora estivesse cercada de papéis e relatórios, a mente dela estava presa aos eventos da noite anterior. Gabriel tinha se tornado mais do que uma presença marcante em sua vida, que ele agora era uma tempestade que ela não podia mais controlar. Cada palavra, cada toque, e, principalmente, a maneira como ele a fazia se sentir, transformaram seus dias em uma montanha-russa de emoções. Quando ela o encontrou pela primeira vez naquela manhã, o impacto foi imediato. Gabriel estava parado no corredor, discutindo com outro médico, mas seus olhos se ergueram e encontraram os de Maria por um breve momento. Aquele olhar dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Era intenso, cheio de algo que ela só começava a entender, desejo misturado com cuidado. Gabriel terminou a conversa e, com um leve movimento de cabeça, sinalizou para Maria segui-lo até sua sala. O coração dela disparou, mas ela obedeceu sem hesitar. Assim que entraram, Gabriel fechou a porta e cruzou os braços, encostando-se na mesa com uma expressão que misturava seriedade e algo mais suave. Maria, começou ele, o tom da voz mais baixo do que o habitual. Eu pensei muito sobre o que aconteceu entre nós, e sobre o que quero que aconteça. Ela sentiu a garganta secar, mas conseguiu balbuciar. E o que você quer, Gabriel? Ele se inclinou levemente, encurtando a distância entre eles. Quero você. Não só por uma noite, mas como parte da minha vida. Mas quero que isso comece do jeito certo. Esta noite, quero que você jante comigo. Sem interrupções, sem distrações. Apenas nós dois. O que acha? O convite era simples, mas carregado de intenções. Maria sabia que aceitar significava se abrir completamente para ele, algo que ela temia tanto quanto desejava. Eu aceito, respondeu ela, com um sorriso tímido. Gabriel sorriu, mas havia algo em seus olhos que sugeria que ele já estava planejando algo além de um simples jantar. Maria passou o restante do dia tentando se concentrar no trabalho, mas a expectativa para a noite fazia isso parecer impossível. Quando chegou em casa, começou a se arrumar com cuidado. Escolheu um vestido vinho que valorizava suas curvas de forma elegante, sem ser excessivamente ousado. Deixou os cabelos soltos e passou uma maquiagem leve, mas que realçava seus olhos expressivos. Pontualmente às 19 horas, Gabriel chegou à porta dela. Ele estava deslumbrante em um terno preto, a gravata levemente afrouxada, dando a ele um ar de sofisticação descontraída. Ele segurava um buquê de flores na mão,
algo que Maria não esperava e que a fez corar imediatamente. Para você, disse ele, entregando as flores com um sorriso genuíno. Obrigada, são lindas, respondeu ela, sentindo-se ainda mais nervosa com o gesto atencioso. Gabriel a levou a um restaurante exclusivo, escondido em um canto tranquilo da cidade. O ambiente era acolhedor e sofisticado, com luzes quentes e música ao vivo tocando ao fundo. Eles foram levados a uma mesa em um canto mais reservado, onde podiam conversar sem serem interrompidos. Durante o jantar, Gabriel mostrou um lado mais descontraído de si mesmo. Ele compartilhou histórias de sua infância, falou sobre os desafios de sua carreira e até mesmo sobre os sacrifícios que fez para chegar onde estava. Maria, por sua vez, abriu-se sobre seus próprios medos e inseguranças, algo que nunca tinha feito com ninguém. Você é incrível, Maria, disse ele em um momento de silêncio. E quero que saiba que não digo isso levianamente. Você me faz querer ser melhor, de um jeito que eu nunca imaginei. Maria ficou sem palavras. Havia uma sinceridade na voz dele que a desarmava completamente. Depois do jantar, Gabriel a convidou para sua casa novamente. Maria hesitou por um momento, mas sabia que não queria que a noite terminasse ali. Assim que chegaram, ele a conduziu até a sala de estar, onde uma lareira acesa criava uma atmosfera quente e convidativa. Você está linda esta noite, disse ele, aproximando-se lentamente. Maria tentou responder, mas as palavras morreram em sua garganta quando Gabriel segurou seu rosto delicadamente e a beijou. O beijo era mais intenso do que qualquer outro que haviam compartilhado antes, carregado de uma paixão que parecia impossível de conter. Ele a pegou pela mão e a levou para o quarto, onde a tensão acumulada entre eles finalmente explodiu. Gabriel foi gentil e atencioso, guiando Maria com paciência e mostrando um lado vulnerável que ela nunca havia visto antes. A conexão entre eles era tão profunda que Maria sentiu como se estivesse experimentando algo além do físico, algo que tocava sua alma. Quando Maria acordou, encontrou Gabriel observando-a com um sorriso suave no rosto. Bom dia, disse ele, acariciando suavemente seu rosto. Como você está? Me sinto diferente. Mas de um jeito bom. Gabriel sorriu e inclinou-se para beijá-la novamente. Espero que saiba que essa noite significou muito para mim. E que isso é só o começo. Maria sabia que ainda havia desafios à frente, mas, naquele momento, sentiu que estava exatamente onde deveria estar, ao lado de Gabriel. A manhã no hospital parecia igual a todas as outras, mas, para Maria, nada estava como antes. Cada passo que dava pelos corredores do Saint Clair parecia carregado de um novo significado, como se todos ao seu redor soubessem do segredo que ela compartilhava com Gabriel. Eles não haviam discutido os detalhes do que significava a noite que passaram juntos, mas, para Maria, havia sido muito mais do que um momento de paixão. Foi um ponto de virada, algo que a fazia querer enfrentar o mundo de cabeça erguida, mesmo que estivesse apavorada com as consequências. Gabriel, por outro lado, parecia imperturbável. Ele cumprimentava os colegas e seguia sua rotina com a mesma confiança que sempre o acompanhava. Quando cruzaram no corredor pela primeira vez naquela manhã, ele apenas lançou um sorriso discreto para Maria, um sorriso que dizia muito mais do que qualquer palavra poderia. Foi o suficiente para que ela soubesse que ele estava pensando nela, mesmo que o mundo ao redor não pudesse perceber. No entanto, o universo parecia determinado a testar a força daquele novo relacionamento. Durante a reunião semanal da equipe administrativa, Maria notou olhares curiosos e sussurros que a fizeram questionar se alguém havia percebido algo entre ela e Gabriel. Apesar de não haver provas concretas, as pessoas no hospital adoravam especular sobre qualquer coisa fora do comum, e o fato de Gabriel ser uma figura tão proeminente não ajudava. Depois da reunião, Maria foi chamada à sala de Gabriel para discutir alguns relatórios. Assim que entrou, ele fechou a porta atrás dela e suspirou profundamente. Eles estão falando, não estão? Gabriel perguntou, sem rodeios, enquanto se apoiava contra a mesa e cruzava os braços. Maria hesitou por um momento, mas acabou assentindo. Alguns olhares, mas nada que eu não consiga lidar. Gabriel estreitou os olhos,
claramente descontente com a ideia de que Maria pudesse estar desconfortável por causa dele. Se isso começar a te afetar de qualquer forma, Maria, me avise. Eu não vou permitir que ninguém te faça sentir menor ou desconfortável aqui. Está claro? Maria ficou tocada pela preocupação dele, mas também sabia que precisavam ser cuidadosos. Eu sei, Gabriel. Mas não podemos simplesmente ignorar que as pessoas vão falar. Você é o Dr. Salvatore. As expectativas sobre você são altas. E eu, sou só eu. Gabriel descruzou os braços e caminhou até ela, segurando suavemente seu rosto com ambas as mãos. Você é muito mais do que imagina, Maria. E, francamente, não me importo com o que eles esperam de mim. Só me importo com o que você sente. Isso é o suficiente para mim. As palavras dele fizeram Maria sorrir, mesmo que uma parte dela ainda estivesse inquieta. No final do turno, Gabriel surpreendeu Maria com uma ideia. Eu estava pensando, que tal fugirmos um pouco? Só por algumas horas. Maria arqueou uma sobrancelha, intrigada. Fugirmos? Para onde? Gabriel sorriu de canto, aquele sorriso que sempre fazia o coração dela acelerar. Você confia em mim? Ela sabia que não havia como recusar, e, em menos de uma hora, eles estavam a caminho de um lugar que Maria jamais imaginou. Gabriel a levou até uma casa de campo isolada, cercada por árvores e longe do caos da cidade. Era um refúgio, um lugar onde o mundo parecia desaparecer. Este lugar é incrível, disse Maria, olhando ao redor, encantada com a tranquilidade. Venho aqui quando preciso de paz, explicou Gabriel, pegando 2 taças e uma garrafa de vinho. Achei que seria perfeito para nós. Eles passaram a noite conversando perto da lareira, compartilhando histórias que ainda não tinham contado um ao outro. Maria falou sobre os medos que carregava desde a infância, enquanto Gabriel revelou as lutas que enfrentou para chegar onde estava. Foi uma noite de conexão, onde cada palavra parecia fortalecer o laço entre eles. A tranquilidade, no entanto, não durou muito. Na manhã seguinte, enquanto ainda estavam na casa, o celular de Gabriel começou a vibrar incessantemente. Ele atendeu, e a expressão séria que tomou conta de seu rosto deixou Maria inquieta. Algo aconteceu? Ela perguntou, assim que ele desligou a ligação. Nada com o hospital. Mas, parece que nossa ausência não passou despercebida. Alguém comentou que você saiu comigo ontem. Não sei como, mas isso chegou aos ouvidos errados. Maria sentiu um frio na espinha. Ela sabia que o que tinham era especial, mas também sabia que o mundo ao redor não entenderia. O que faremos agora? Gabriel segurou suas mãos firmemente, olhando-a nos olhos com determinação. Faremos o que temos feito até agora, seguiremos juntos. Não vou permitir que a opinião alheia interfira no que estamos construindo. Você confia em mim? Maria assentiu, mesmo que uma parte dela ainda estivesse preocupada. Quando retornaram ao hospital, os olhares curiosos pareciam mais intensos, mas Maria se recusou a abaixar a cabeça. Gabriel, como sempre, lidava com tudo com a confiança de alguém que estava no controle, mas, em momentos privados, ele fazia questão de tranquilizá-la com palavras e gestos que demonstravam o quanto ela significava para ele. Naquela noite, quando Maria voltou para casa, encontrou um buquê de flores esperando por ela, junto com um bilhete de Gabriel. Você é a única pessoa que importa. Nunca se esqueça disso. O gesto a fez sorrir e, pela primeira vez em dias, ela sentiu que tudo poderia realmente dar certo. Maria acordou com um nó no peito. Apesar do conforto das palavras de Gabriel e da certeza que ele parecia carregar sobre o futuro deles, ela não conseguia afastar o peso das fofocas e olhares no hospital. Sentia-se exposta, como se estivesse sendo julgada por todos à sua volta. Mas, por outro lado, cada gesto de Gabriel deixava claro que ele não estava disposto a deixar nada nem ninguém atrapalhar o que estavam construindo juntos. No entanto, naquela manhã, algo estava diferente. Gabriel parecia mais distante. Ele ainda olhava com a mesma intensidade, mas havia uma preocupação evidente em seus olhos,
como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Maria percebeu isso quando ele entrou na sala onde ela organizava os relatórios. Maria, precisamos conversar depois do expediente. É importante. A voz dele estava firme, mas carregada de algo que Maria não conseguia identificar. Ela assentiu, tentando não deixar a ansiedade transparecer. Ao longo do dia, Maria notou que o ambiente no hospital estava mais pesado do que o normal. Algumas enfermeiras cochichavam nos corredores e olhavam para ela de maneira suspeita. Ela tentou ignorar, mas uma parte de sua mente não conseguia afastar a ideia de que aquilo tinha a ver com Gabriel. No final da tarde, enquanto revisavam o relatório, ouviu duas colegas conversando baixinho perto da porta. Você ouviu o que estão dizendo sobre o Dr. Salvatore? Parece que ele tem um passado bem complicado. Eu ouvi dizer que tem algo relacionado a uma mulher, e uma situação no hospital onde ele trabalhava antes. Maria sentiu o sangue gelar. Seriam apenas rumores, ou haveria alguma verdade naquelas palavras? Ela decidiu que precisava ouvir a versão de Gabriel. E essa decisão a acompanhou até o final do expediente, quando ele a buscou no estacionamento. Gabriel a levou para um restaurante discreto fora da cidade. Assim que sentaram, ele segurou a mão de Maria e olhou diretamente em seus olhos. Maria, você é uma das pessoas mais importantes da minha vida agora. E, por isso, acho que merece saber de tudo. Ela sentiu o coração acelerar. Tudo o quê, Gabriel? O que você está tentando me dizer? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Antes de vir para o Saint Clair, eu trabalhava em um grande hospital em Nova York. Lá, me envolvi em um relacionamento com uma colega. No início, parecia algo sem importância, mas as coisas saíram do controle. Ela começou a exigir coisas que eu não podia oferecer, e isso afetou meu trabalho. No fim, fui forçado a sair de lá para proteger minha carreira. Maria o encarou, tentando processar as informações. Você está dizendo que foi um escândalo? Gabriel balançou a cabeça. Não chegou a ser um escândalo público, mas foi o suficiente para me fazer repensar como eu lidava com as pessoas ao meu redor. Desde então, jurei nunca misturar trabalho e vida pessoal. Até conhecer você. Você me fez quebrar essa regra, Maria. E, sinceramente, eu não me arrependo. Mas preciso que você saiba que nem todos ao nosso redor ficarão felizes por nós. Maria ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que ele havia dito. Gabriel, por que está me contando isso agora? Alguém descobriu sobre nós? Ele apertou levemente a mão dela. Não ainda. Mas as pessoas estão falando, e eu não quero que você seja pega de surpresa se algo surgir. Quero que saiba que estou ao seu lado, aconteça o que acontecer. Na volta para casa, Maria estava mergulhada em pensamentos. Apesar da sinceridade de Gabriel, ela não podia ignorar o peso do que ele havia contado. O passado dele não era apenas um reflexo de quem ele foi, mas também um alerta do que eles poderiam enfrentar juntos. Gabriel parou o carro em frente ao prédio dela e a olhou com uma expressão séria. Eu não vou te pressionar, Maria. Quero que você saiba que estou disposto a enfrentar tudo por você, mas entendo se isso for demais para você lidar. Só me diga o que você quer. Maria o encarou, sentindo uma mistura de medo e coragem crescendo dentro de si. Eu quero você, Gabriel. Não importa o que aconteça, eu quero estar com você. Ele sorriu, um sorriso cheio de alívio e emoção, e segurou o rosto dela antes de beijá-la com uma intensidade que dizia tudo o que ele não conseguia expressar em palavras. Enquanto Maria subia para seu apartamento, sentiu uma estranha mistura de paz e inquietação. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas, ao mesmo tempo, sentia-se mais forte com Gabriel ao seu lado. No entanto, o que ela não sabia era que o passado de Gabriel estava mais próximo de ressurgir do que ele imaginava. Os dias que se seguiram ao desabafo de Gabriel foram um teste constante para Maria. Ela havia escolhido ficar ao lado dele, mesmo sabendo que o passado dele era um peso que poderia recair sobre ambos a qualquer momento. Gabriel era um homem forte,
mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos sempre que falava sobre o passado, como se ele ainda estivesse tentando se perdoar. Naquela manhã, enquanto Maria organizava documentos em sua mesa, uma presença inesperada apareceu no hospital. Uma mulher alta, de cabelos loiros impecavelmente arrumados e um semblante sério, entrou no saguão principal. A postura confiante e o olhar avaliador dela chamaram a atenção de todos ao redor. Maria sentiu um calafrio ao perceber que Gabriel parou no meio do corredor, encarando-a. A mulher se aproximou dele com passos firmes e Maria, mesmo distante, pôde ver o desconforto no rosto de Gabriel. Ele a reconhecia. Doutor Salvatore, a mulher disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Carla, o que está fazendo aqui? Maria observava a cena de longe, tentando entender quem era aquela mulher e por que a presença dela parecia abalar tanto Gabriel. Decidiu não interromper, mas não conseguiu desviar os olhos. Carla era a mulher que Gabriel havia mencionado. O envolvimento que ele teve com ela em Nova York havia sido muito mais complicado do que Maria imaginava. Carla não estava ali por acaso, ela queria algo, e isso ficou claro quando, em um tom baixo, mas firme, disse: "Precisamos conversar. E você sabe que não será em público." Gabriel lançou um olhar preocupado na direção de Maria antes de concordar e conduzir Carla até sua sala. Enquanto eles desapareciam pelo corredor, Maria sentiu o coração apertar. A insegurança começou a tomar conta. Será que ele ainda sente algo por ela? Por que ela está aqui agora? Dentro da sala, Carla foi direto ao ponto. Gabriel, você acha que pode simplesmente me apagar da sua vida? Que o que aconteceu entre nós não terá consequências? Gabriel passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Carla, eu nunca prometi nada que não pudesse cumprir. O que tivemos foi um erro, e eu paguei o preço. Por que você está aqui agora? O que você quer? Quero que você saiba que eu ainda lembro. E quero que a sua nova distração saiba disso também. Ela sabe sobre mim, Gabriel. Sobre o que você é capaz de fazer quando alguém ameaça sua preciosa carreira? Gabriel se aproximou dela, os olhos cinza duros como aço. Maria não tem nada a ver com você, e eu não vou permitir que você tente arrastá-la para algo que já acabou. Carla riu, um som frio e calculado. Veremos. Depois que Carla saiu, Gabriel sabia que precisava ser honesto com Maria antes que Carla fizesse algo para prejudicar o relacionamento deles. Ele a encontrou no refeitório, onde ela estava almoçando sozinha, claramente tentando fingir que não estava preocupada. Maria, precisamos conversar. Ela olhou para ele com um misto de apreensão e determinação. Eu já imaginei isso. Quem é ela, Gabriel? Por que ela está aqui? Ele suspirou e sentou-se à frente dela. Carla é parte do meu passado, como te contei. O relacionamento que tivemos foi complicado, e eu cometi erros. Ela está aqui para tentar usar isso contra mim, mas prometo que não vou deixar isso te atingir. Maria segurou o olhar dele, tentando encontrar a verdade por trás das palavras. Você ainda sente algo por ela? Gabriel segurou as mãos dela com firmeza. Não. Tudo o que sinto agora é por você. Mas preciso saber se você confia em mim para enfrentarmos isso juntos. Maria respirou fundo, sentindo o peso da escolha que precisava fazer. Ela sabia que confiar em Gabriel significava enfrentar julgamentos e desafios, mas também sabia que o que sentia por ele era real. Eu confio em você, Gabriel. Mas quero que isso seja resolvido. Não posso viver com fantasmas do passado pairando sobre nós. Gabriel assentiu, claramente aliviado. E será resolvido. Prometo. Naquela noite, Gabriel pediu a Carla para se encontrar com ele em um café próximo ao hospital. Ele precisava encerrar aquilo de uma vez por todas. Quando ela chegou, ele foi direto ao ponto. Carla, você está tentando trazer algo do passado que já ficou para trás. Não vou deixar você destruir o que estou construindo com Maria. Carla cruzou os braços, claramente se divertindo com a situação. Você fala como se tivesse controle sobre tudo, Gabriel.
Mas eu sei que você não é tão perfeito quanto parece. E, se precisar, vou fazer o mundo saber disso. Gabriel se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos nos dela. Faça o que precisar. Mas saiba que eu nunca deixarei você prejudicar Maria. Ela é diferente de tudo o que já vivi, e não vou permitir que seu rancor destrua isso. Carla pareceu hesitar por um momento, como se as palavras dele tivessem atingido algo dentro dela. Mas, em seguida, ela se levantou e saiu, sem dizer mais nada. Quando Gabriel voltou para casa naquela noite, encontrou Maria esperando por ele. Ela parecia nervosa, mas também determinada. Ele se aproximou e a abraçou com força, como se precisasse daquilo tanto quanto ela. Acabou, disse ele. Ela não vai mais interferir nas nossas vidas. Eu prometo. Maria olhou para ele com um pequeno sorriso. E eu prometo que estou aqui, Gabriel. Não importa o que aconteça. Eles se beijaram, um beijo que selou não apenas o momento, mas também a escolha de enfrentar o futuro juntos, independentemente dos desafios. Enquanto eles estavam juntos naquela noite, o telefone de Gabriel vibrou com uma mensagem de Carla. Você venceu, por enquanto. Gabriel apagou a mensagem e decidiu que, desta vez, o passado não o controlaria mais. Ele tinha Maria, e isso era tudo o que importava. Meses se passaram desde o último confronto com Carla, e a vida de Gabriel e Maria começou a se estabilizar. Eles enfrentaram olhares curiosos, comentários maldosos e as dificuldades de manter um relacionamento em um ambiente tão caótico como o hospital. No entanto, cada obstáculo só serviu para fortalecer a conexão entre eles. Gabriel não era mais o homem frio e distante que Maria conheceu, e ela se tornará uma mulher mais segura, confiante e determinada a seguir o que seu coração dizia. Naquela manhã, Gabriel havia pedido que Maria o encontrasse em um lugar especial após o expediente. Ela não sabia o que esperar, mas confiava nele completamente. Quando chegou ao destino, um jardim elegante e isolado na parte alta da cidade, Maria ficou deslumbrada. O local estava decorado com luzes suaves e flores, e ao fundo havia uma mesa cuidadosamente arrumada para dois. Gabriel a esperava, vestido de forma impecável, mas era o sorriso no rosto dele que mais chamava a atenção. Maria, você é a razão pela qual eu me tornei um homem melhor. Antes de te conhecer, eu não sabia o que significava realmente viver. E agora não consigo imaginar a vida sem você ao meu lado. Maria sentiu o coração acelerar enquanto Gabriel se ajoelhava, tirando uma pequena caixa do bolso. Você aceita ser minha esposa? Minha parceira para sempre? As lágrimas vieram antes mesmo que ela pudesse responder. Era como se todo o amor, as dificuldades e as vitórias que haviam compartilhado culminassem naquele momento. Sim, Gabriel. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo que parecia encerrar qualquer dúvida que pudesse ter existido entre eles. Era um beijo que dizia que eles estavam prontos para enfrentar o mundo juntos. O casamento foi íntimo, com os amigos mais próximos e a equipe do hospital celebrando a união deles. Maria usava um vestido simples, mas encantador, e Gabriel não conseguia tirar os olhos dela durante toda a cerimônia. Ele parecia um homem transformado, e ela sabia que havia encontrado alguém que estaria ao seu lado em todos os momentos. Após o casamento, decidiram começar uma nova vida longe do caos da cidade grande. Gabriel abriu uma clínica particular em uma cidade menor, onde poderia se dedicar ao trabalho sem sacrificar o tempo com Maria. Ela, por sua vez, começou a estudar enfermagem, inspirada pela dedicação de Gabriel e sua paixão por ajudar os outros. 2 anos depois, Gabriel e Maria estavam em casa, apreciando uma tarde tranquila com o som do vento passando pelas árvores. Gabriel segurava uma pequena menina de cabelos castanhos e olhos brilhantes nos braços, enquanto Maria ria ao ver os dois juntos. Ela tem seu sorriso, disse Gabriel, olhando para a filha com ternura. E sua determinação, respondeu Maria, acariciando o rosto dele. Eu nunca imaginei que teria tudo isso, você, nossa filha, essa vida incrível. Gabriel sorriu e puxou Maria para perto. E eu nunca imaginei que uma jovem determinada e brilhante mudaria completamente o curso da minha vida.
Mas você fez isso, Maria. Você me deu tudo. Eles se beijaram sob o céu alaranjado do entardecer, enquanto a filha deles ria entre os dois. Era o final que qualquer um sonharia, uma vida repleta de amor, esperança e a promessa de que o futuro seria ainda mais brilhante.